Aqui é outra coisa também, como a gente vai falar das crianças, num quarto você tem o fogão, a geladeira, a cama, a televisão para assistir, o lugar para as crianças ficarem. Isso é alguns exemplos aqui, eu estou na frente de vocês, o fogão, a cama, a geladeira, ali a televisão onde você assiste. Então, tem todo um problema que no mesmo ambiente, às vezes na beliche é muito comum você encontrar o pai e a mãe dormindo na parte de baixo, as crianças em cima. Então tem toda a questão da privacidade, vários aspectos da moradia precária aqui na cidade de São Paulo. Essa escola aqui no centro da cidade, pode passar também, só para dizer. E aí, só para mostrar um pouco a realidade, como que isso vai repercutindo aí. Vou passar mais ou menos rápido. Uma das questões que as famílias que moram no centro, aí é a questão da rotatividade. Como tem uma exploração, se paga caro e se mora mal, as pessoas mudam demais. Isso, só nessa pesquisa aí, por exemplo, 60% das crianças moravam menos de um ano. E mesmo dentro das que moravam menos de um ano, 36% morava menos de 6 meses. Só para ver como isso tudo vai repercutir na vida das crianças. Aí, pode passando aí. Isso, bom. E olhando a realidade habitacional assim, das crianças pesquisadas aí. 35% desses cortiços, a porta estava sempre aberta. Isso significa o quê? Quem conhece o cortiço, aquelas portas que estão sempre abertas, sempre escancaradas. Isso já significava que as famílias não tinham autonomia de fechar a porta. É sinal que ali tinha algum tipo de controle, ou mesmo da polícia entrar a qualquer hora. Então, depois a gente vai ver como isso influencia na vida da criança. Então, 1/3 dos cortiços, a porta estava sempre aberta. Não, do cortiço. Do cortiço, não do quarto. O quarto muitas vezes está fechado, tal, mas significa que alguém entra e sai. Muitas vezes as famílias fechavam, alguém quebrava e mantinha aberta. Né? Estou dizendo, aí é um espaço um pouco mais ou menos controlado. Né? 78% das famílias usavam banheiros coletivos, 27% das moradias não possuíam janela, porque mesmo sendo quartos adaptados, onde era uma moradia que morava uma família, às vezes mora 8, 10. Muitas vezes você tem aquele quarto que tinha janela, mas na hora que não cabe, o guarda-roupa tem que fechar a janela. Então 30% das moradias não possuíam janela. 50% eram um único cômodos. A gente encontrou nessa pesquisa até 35 metros quadrados, mas ali no Glicério, até por ter ocupação, a metragem em relação aos cortiços era grande, 16 metros quadrados, que é 4x4 a média, mas gente que morava em 9 metros quadrados. Se a gente fizer pesquisa em outras áreas, ainda é menor, a média chega a ser 12%. E 81% não possuía nenhuma área livre, quer dizer, um quadradinho para as crianças brincarem. E olhando o mobiliário, é lógico, já é apertado, 41% das casas não tinha nem mesa e cadeira. Às vezes tinha uma mesinha assim, mas estava o fogão em cima. Então, assim, ter mesa e cadeira, que aí eu estou pensando na educação. E só para a gente ver, assim, eu conheço a realidade de cortiço há muito tempo, mas na hora que você vai com o olhar das crianças, aí você começa a perceber, e isso daqui, como que as crianças faz isso para resolver, né? Aí você conversa com o professor, você dá lição? Não, dou lição, mas as crianças não trazem, não sei o quê. Né? E mesmo a questão da rotatividade, o material da escola. Então, mesmo os professores falam, a gente dá o material, mas eles perdem. Se você vê cada mudança dessa, ou por despejo, ou por outra situação, já eram os materiais. Né? E 33% não possuíam guarda-roupa, e 78%, quase 80%, o número de cama era inferior ao número de pessoa. Então, morando num lugar apertado. O que é isso daí? Você vê uma cama de casal é para dormir 2 pessoas, não é? Uma cama de solteiro, um sofá-cama, 2, um beliche, uma pessoa em cima, outra embaixo. 80%, na hora que você fazia as contas, aqui mora 4 pessoas, aí quando você entrava, mas só tem uma cama de casal, então não está batendo. Como que vocês resolvem? Não, aí dorme os 4 na cama, ou então tinha normalmente espuma por baixo da cama, na hora de dormir a gente puxa aí. E aí a gente vai vendo como tudo isso repercute. Aqui alguns exemplos de cortiço, pode passar, que eu acho que já... Aí também é rápido, pode passar, é só... Ali, nesse passou, uma das pesquisas com as crianças, de uns grupos do PIC, que eram as crianças reprovadas do ano anterior, o sonho das crianças, o que era ter na casa? A maioria, o sonho era ter um banheiro, só para ver. Para a gente que
não tem essa convivência, você nem imagina você falar qual é o teu sonho que você tem. É que minha casa tem um banheiro. E aí são algumas situações, ao mesmo tempo, a gente quando está cansado, a gente fala, não vejo a hora de chegar em casa, não é? Para as crianças, muitas vezes, a casa significava um lugar de medo. Só para ver como as condições de precariedade da moradia mudam um pouco o sentido. Então, o valor da casa, que para a gente é segurança, descanso, não vejo a hora de chegar em casa, as crianças diziam, não, lá em casa é um lugar de medo, porque tinham tido vários tipos de experiência não positiva. Por exemplo, o risco da escada, as crianças, ou o início de incêndio, ou história de alguém que morreu, ou muitas vezes o fato da polícia ter entrado. Assim. E, por outro lado, a casa não era o lugar adequado para estudar. Aí várias experiências aí. E mesmo a situação do ambiente da casa, de briga, de outras inseguranças. Pode estar passando aí. Então, só para ver aí. E aí, quando a gente começa a relacionar todo esse ambiente da casa com a questão da escola, porque quando a gente diz, todo mundo sabe, você que é professor, o Marcos, que a educação é a base, você quer mudar tudo isso que a gente está discutindo. E aí, se é uma das questões, da possibilidade concreta de mudar a sociedade e a educação, a gente queria ver como que se relaciona. Aí você vê onde que as crianças guardam o material escolar. Eu lembro só para ver como o processo da própria criminalização da pobreza, da culpabilidade, perguntei para uma mãe que eu vi um quartinho apertado ali acho que era 2x3, tem lugar para fazer lição e para guardar material? A Cida, mãe de uma menina de 10 anos, dizia, tem sim, e ela não estuda, já brava, né, porque achando que eu estou... Ela não estuda porque não quer. Aí é lógico, eu vi que não tinha, falei, onde guarda? Ela mostrou um prego. Falei, tem um lugar de guardar a lição, e a gente foi ver que isso acontece com as crianças. 37% do lugar de guardar o material é um prego na parede. E aí eu falei, onde que ela tem lugar para estudar? Ela mostrou na porta um lugar de 1 por 1, falou, se ela quiser, ela senta ali e estuda. Então, só para ver assim como a própria situação vai reproduzindo e culpabilizando, e a pessoa ainda não consegue sair disso, porque quem é culpada não sai das coisas. Então, acho que a primeira coisa no processo de libertação das pessoas, ela não pode ter culpa. Se você é culpado, você tem que resolver a culpa. Mas você não pode carregar essa coisa. Então, dizendo, ela não estuda porque ela não quer. Olha aqui, um quadradinho de 1 por 1, 1,20 m por 1,20 m. E mesmo a questão de fazer lição, chegando os professores, a maioria não fazia lição, depois a questão da falta, aí você vai ver também quem falta são as crianças que o lugar para dormir não tinha condições. E por outro lado, assim, você vê assim, a expectativa dos pais, hoje com a valorização da educação, as crianças mudavam de casa, mas não mudavam de escola. Então, eu estou dizendo assim, nós temos uma sociedade, e isso é... Apesar da gente estar discutindo isso daí, sou uma pessoa que tem muita esperança e acredito demais. E, da mesma forma, os pais, eles não mudavam da escola ali do Duque de Caxias. 64% das crianças que estavam na 4ª série estavam 4 a 5 anos. E se a gente juntar com as outras séries, eles rodavam, mas tinha... E aí você perguntando, qual a expectativa do fato do teu filho estar estudando? E os pais diziam, não, porque vão se formar, porque a escola é o lugar que vai resolver o problema. Lógico, muitas vezes com expectativa que a gente sabe que a escola não tinha possibilidade de estudar para sair da droga, coisas assim. Mas expectativa que o filho podia formar e poder sair daquela situação, fazer faculdade. Então, só estou dizendo, ao mesmo tempo, a expectativa dos pais é muito grande.